O historicismo foi um movimento científico ou filosófico alemão da segunda metade do século XIX. Muito importante para se recolocar as questões sobre como se conta o passado e como é possível entender o passado na tentativa de se encontrar objetividade e verdade sobre esse passado. Faz algum sentido o passado? O que é a história? E quem conta essa história? Essas questões vão nortear essa aula hoje. Essa primeira aula desta primeira unidade é sobre este movimento, que, pensando de modo historicista, é um movimento que não pode ser resumido ou reduzido ao título historicismo, já que existem, em verdade, historicismos e historicistas. Eu não tenho como aprofundar o detalhamento desses historicistas, porque também não interessa numa aula em que pretende ser uma introdução. O mais importante é saber que este movimento científico e filosófico tinha a história como a sua questão central. E tentar entender essa história naquela época por meio destes historicistas como Ranke, Droysen, e também pensadores que estão entre o romantismo e o historicismo, como Herder, e pensadores que já tentam sofisticar o historicismo, como Wilhelm Dilthey, ou Dilthey. Tentar entendê-los, começar por eles, é sempre importante, porque o pensamento jurídico e a tradição jurídica que estamos inseridos, ainda que nesse contexto latino-americano, brasileiro, ou aqui então amazônico, de onde eu falo, tentar entendê-los é sempre importante, porque eles estão aqui nas nossas discussões, eles estão presentes. E o contexto de suas questões ainda causam uma repercussão. Eles ainda são provocadores, como, por exemplo, o problema do relativismo histórico, o problema de se saber se há uma objetividade ao se contar o passado. Ok. Indo bem direto ao assunto, o importante aqui é saber que temos de questionar se nós estamos num enredamento histórico, guiado por alguma razão, como pensava Hegel, que possuía uma certa finalidade, que teria um fim, que possui um fim que nos guia, ou se esses acontecimentos são arbitrários, sem sentido, se eles podem ser contados de modo universal, se estamos, nossas comunidades humanas, em estágios de evolução, se existem etapas em que todo o mundo percorre, ou se então nossas comunidades estão em relativos pontos de evolução histórica, se isso existe. Essas questões nos interessam. Nos interessam para a gente saber como se faz um pensamento histórico sobre o direito e de se tentar entender a história do direito. Então, para que eu possa dar continuidade a essa disciplina e tentar trazer questões históricas do direito brasileiro, na América Latina, no tempo colonial e do direito de tradição ocidental, romano-germânica, que seja, precisamos antes levantar esses questionamentos e tentar refletir sobre eles. Então é por isso que começo essa aula com este movimento científico e filosófico, ou historicismo, com todas essas ressalvas. É preciso entender que o historicismo é um movimento de raízes românticas e com uma tentativa de se fazer uma oposição à filosofia de Hegel e da sua tomada de consciência sobre a história, ou simplesmente tomada da consciência histórica. O historicismo, ao mesmo tempo que tenta fazer essa oposição à filosofia hegeliana, a Hegel,
e a sua concepção, a concepção de Hegel sobre história, por outro lado, tem alguns elementos, especialmente quando falamos sobre o Dilthey, que ainda são bastante hegelianos. É interessante dizer isso porque é sempre uma dificuldade se falar sobre um movimento filosófico ou científico. Porque uma coisa é o pensamento mais padronizado sobre o que é esse movimento e o consenso sobre ele. E também, uma coisa é tentar acreditar nos seus críticos. Outra coisa é tentar ler os participantes de um movimento como historicista e perceber, por exemplo, que muitas críticas a esses historicistas nem são tão justas. E, em verdade, eles já estavam adiantando uma série de questões que os seus críticos apontavam que não estavam presentes. Esse é um caso, por exemplo, do Gadamer contra o Dilthey, ou o próprio Dilthey sobre os seus historicistas do passado, do seu passado mais anterior. Bom, o importante também é dizer que historicismo, enquanto movimento científico-filosófico, está no contexto do século XIX alemão, segunda metade do século XIX, mais especificamente, e que tinha uma intenção, uma postura de fazer oposição ao pensamento universalista, racionalista do positivismo, positivismo no sentido científico-filosófico, não o jurídico, o positivismo de Auguste Comte, especificamente, porque também, assim como o historicismo, existem positivismos, Herbert Spencer, dentre outros, John Stuart Mill, né, o seu positivismo utilitarista. Mas o positivismo de Comte aqui é o grande inimigo desse pensamento historicista. Comte, como ele mesmo dizia, era herdeiro do pensamento iluminista e tinha uma perspectiva sobre a história progressista, como se a história tivesse etapas que poderiam passar em um estado evolutivo. É interessante também comentar que o próprio Comte faz parte desse movimento chamado positivismo, que também fazia oposição a Hegel. Ainda que há muitos elementos hegelianos no seu pensamento. Essas ambiguidades e contradições não são temas dessa aula, mas elas são importantes de serem destacadas para que não se faça mais uma vez uma reprodução de uma série de preconceitos sobre esses movimentos, como se eles não fossem tão complexos, tão diversos, e como se as críticas a eles, ou entre eles mesmos, não fossem passíveis de serem questionadas ou revisitadas. Então vamos seguindo em frente. O historicismo, como movimento alemão da segunda metade do século XIX, quer se opor a esse pensamento universalista e progressista da história, como o positivista Auguste Comte, que por sinal também é muito importante para a história brasileira. Como Auguste Comte pensava. Para os historicistas, de um modo geral, seguindo o que Cladenius já pensava, com base em Leibniz, seguiam a ideia de que há diversos pontos de vista, diversos modos de se olhar algo, e que a história ela não poderia ser universal, porque as comunidades humanas, melhor dizendo, os povos e suas culturas, eles não estão no mesmo patamar de evolução. A palavra evolução surgiu várias vezes aqui na minha fala e ela não é à toa. Evolução é um termo muito importante para o século XIX e estou falando do darwinismo de Charles Darwin, ou Darwin, que acabou influenciando no seu pensamento sobre biologia e sobre o modo como as espécies se modificam, acabou influenciando em diversas áreas da cultura. O positivismo, o historicismo, ou os positivismos e os historicismos não estão aqui alheios à ideia evolucionista. Mas o importante aqui é que o historicismo ele teve uma grande contribuição
para o pensamento filosófico e para as ciências humanas, porque ele conseguiu trazer isso que é o relativismo histórico, que pode ser um grande problema ou também se pode colocar como um grande impedimento para se fazer história, ou de tornar a história uma ciência, mas na verdade isso que parece ser uma fraqueza ou um ponto frágil do pensamento historicista é na verdade uma bandeira muito importante, que é a ideia de que as comunidades estão em patamares de evolução distintos, de patamares distintos, e que, portanto, contar a história é contar a história de um povo. É bem verdade que o historicismo surge num contexto na Alemanha em que o Estado alemão ainda não está formado. Como se sabe, ele só se forma no início do século XX, nessa transição para o século XX. Enquanto isto, no período dos historicistas, Ranke, Droysen, por exemplo, o que se tem são principados, povos alemães, pequenos reinos que ainda vão formar o Estado alemão. E o historicismo foi importante para essa formação, porque nesse ponto os historicistas estavam tentando criar uma unidade na cultura alemã. Essa unidade se faz com um pressuposto em oposição a uma ideia universalista. Os povos alemães formam uma unidade de evolução, de constituição cultural. Logo, esse pensamento, esse movimento historicista estava totalmente associado à formação do Estado alemão e também a um modo de se pensar especificamente os alemães. E com isso, levantaram várias questões sobre como se fazer história cientificamente, como se pensar a história com o rigor bastante para isso. Ainda que relativismo aqui seja um elemento que soe anticientífico, mas que, nesse contexto das ciências humanas, como é a história, e aí as ciências humanas são eminentemente históricas por causa disso, nesse contexto, o relativismo de Cladenius, os diversos pontos de vista e a ideia de que as comunidades humanas estão em patamares diferentes de evolução, ou seja, não estão sincronizados numa universalidade, aqui são ideias-chave para se entender o que é o historicismo. Eu falei aqui num historicista que está entre o romantismo e o historicismo, e talvez ele não seja um historicista, talvez ele seja só um romântico, chamado Herder, ou Herder, né? E ele é quem vai desenvolver a concepção muito importante para a versão jurídica do historicismo, que é a escola histórica do direito. Muito importante para a versão do historicismo jurídico, que é o conceito de espírito do povo, ou seja, a ideia de que as comunidades humanas, em patamares diferentes de evolução, desculpe a repetição, essas comunidades elas estão unidas, unidas a algo que dá uma união, um sentido cultural para elas e, portanto, há também uma unidade histórica para cada uma delas. Ainda que haja, então, relativismo e diferentes povos evoluindo de diferentes maneiras, com historicidade e temporalidades distintas, há algo abstrato que dá unidade a essas comunidades, né? Essa unidade é o espírito do povo, o espírito de cada povo. Então, não há um espírito universal, não há um pensamento racional universalista, não há um espírito que guia toda a história humana, como poderia pensar, por exemplo, Hegel. Não há um espírito que vai se revelando em dialética histórica, não há um espírito que vai se tornar absoluto e findar a história. Mas há um espírito que dá unidade aos povos, que dá unidade às culturas dos povos. Esse espírito de cada povo é o espírito do povo. E se você quiser entender este povo e o seu passado, a sua cultura, é necessário entender as manifestações desse espírito. Herder desenvolve esse conceito de espírito do povo, que também é muito romântico, e o romantismo
foi uma forte oposição às bases do pensamento positivista, como o racionalismo iluminista, justamente quando tenta entender que a razão convive também com emoções, com aquilo que é irracional, aquilo que é inconsciente. E as pretensões de uma universalidade do ser humano, da humanidade, estão em xeque com o romantismo, quando o romantismo, enquanto raiz do historicismo, abre caminho para a ideia de que, em verdade, o passado é um passado em particularidade. O passado, ele não pode ser simplesmente um universal. O passado, ele possui uma singularidade histórica. E esse acesso ao passado se dá quando se acessa a esse elemento abstrato, mas singular de cada povo. Esse elemento singular, ele não se fundamenta numa razão universal. Esse elemento singular, em verdade, está na cultura desse povo particular. Esse problema do relativismo histórico, que também é cultural, é um problema eminentemente historicista. É um problema que nos leva a tentar entender de que modo, então, se pode fazer algo que se pretende ser rigoroso e objetivo e metódico, quando a objetividade fica em torno de tantos obstáculos, já que as perspectivas, os pontos de vista dificultariam a garantia de uma compreensão que seja mais objetiva possível sobre o que aconteceu realmente e de que modo o nosso povo se constituiu. Para ser mais simples, como é possível fazer ciência em meio ao relativismo? O historicismo vai levar essa questão às últimas consequências, e é uma questão muito importante para uma outra ciência das humanidades, para uma outra ciência humana, que é a antropologia. É bem importante entender que o historicismo ele tem o seu lado conservador, o seu lado ligado à burocracia, à formação do Estado alemão vindouro, que ainda viria. O historicismo ele teve a sua importância para dar uma unidade e constituir em torno do espírito do povo alemão um sentido da sua história em oposição ao pensamento progressista do positivismo de Comte, por exemplo, em oposição ao pensamento universalista do iluminismo de fundo ao positivismo de Comte. O historicismo é importante também porque, com a sua raiz romântica, diz que esse acesso ao passado é um acesso que não pode ser universalizado, é um acesso que só pode ser feito por meio da cultura de um povo. O historicismo acaba, então, proporcionando um impulsionamento às investigações históricas e a investigações massivas sobre o que ocorreu com o passado e os seus detalhes e de que modo estão conectados de alguma maneira com o povo ou os povos alemães. Esse primeiro momento do historicismo é um momento importante para a gente aqui na reflexão sobre história do direito, porque juristas tão famosos e clássicos na história do direito ocidental, como Savigny, estavam interpelados pelo historicismo. É muito importante isso. Vamos ter uma aula específica sobre a escola histórica do direito, sobre Savigny e o seu debate sobre a codificação do direito alemão, mas, por enquanto, é importante saber que esse historicismo também foi uma chave metodológica para se entender de onde vem o direito, qual sua fonte, como se aplica o direito e quem produz o direito. Dilthey foi também um historicista, mas
muito mais sofisticado que esses primeiros, Droyze, Ranke, Herder. Foi aquele que tentou desenvolver uma ciência da história, ou simplesmente introduzir a metodologia das ciências humanas, dentre elas a ciência da história. Em oposição também ao positivismo, Dilthey, mas também ao hegelianismo, Dilthey vai tentar elaborar alguns conceitos para se fazer uma ciência que possa entender aquilo que não está no mundo natural, e sim no mundo espiritual ou histórico. Existem pelo menos 3 fases do pensamento de Dilthey, pelo menos. Uma mais preocupada em fazer uma separação entre um mundo interno e externo, uma fase mais psicologista, ainda que ele tenha sido muito acusado por ser psicologista e se colocado em oposição a isso, mas há essa primeira fase, há uma fase de transição e a fase que transita finalmente para uma ideia mais hermenêutica, de influência de Schleiermacher no seu pensamento. De modo geral, o Dilthey foi filósofo alemão também, aquele que tentou elaborar uma metodologia para se entender esse mundo que não é um mundo natural, que é um mundo histórico, que em vez de fenômenos naturais, o estudo das ciências humanas, dentre elas a ciência do direito e a ciência da história, estaria estudando não os nexos causais dos fenômenos naturais, mas os nexos espirituais ou históricos dos acontecimentos do passado. E como se acessaria então esse passado? Dilthey, pelo menos na sua última fase, como eu coloquei aqui, mais hermenêutica ou mais hermeneuta, vai dizer, bom, esse acesso se dá por uma interpretação da expressão das vivências históricas. A expressão que, por exemplo, Santo Agostinho deixou ao escrever as Confissões. Como se entende a vida de Santo Agostinho? Se entende por meio das suas confissões, da expressão da sua vivência que ele nos legou. Esse é um exemplo do Dilthey. Como se acessa o passado, ou como se acessa, bom, isso na ciência da história, mas como se acessa o sentido de uma lei para os juristas? Bom, isso se faz por meio do acesso do espírito dessa lei, né? Do espírito dessa lei, que ainda que seja um termo de Montesquieu, é um termo muito importante para Dilthey, porque essa lei é a expressão de uma vontade legislativa, que tem um contexto, e é preciso uma conexão de vidas entre esse cientista e essas pessoas que fizeram o passado. Os desenvolvimentos do historicismo são muito interessantes, como o neocantismo, especificamente o neocantismo de Baden, com nomes como Rickert. Há muitas obras e textos que vão lidar com esses temas, mas especialmente sobre o direito, é importante se pensar a escola histórica e o que Savigny escreveu sobre como se acessa o espírito do povo alemão de fundo, ao fundo das normas. Eu posso indicar algumas bibliografias na descrição do vídeo, ou então na nossa sala de aula virtual, por meio dos aplicativos e também do Cigar. Mas é bem importante saber que o historicismo nos leva a tentar pensarmos que a história ela não é universal, ela tem a ver com as especificidades e particularidades de cada povo, e também nos leva a um questionamento sobre como nós acessamos esse passado. Como acessamos esse passado? Acessamos por meio dos textos desse passado, por meio dos relatos, e podemos fazer isso sabendo que essa historicidade ela tem um sentido, ela está disponível ao nosso acesso e podemos acessá-la com rigor. Podemos acessá-la com rigor, objetividade, ainda que essa história não seja a história de todos os povos.
ainda que essa história seja uma história desse povo a ser estudado, ou do meu povo, do povo do cientista da história que está estudando. Isso, claro, tem muitos problemas. E isso vai sofrer uma série de críticas, especialmente por Walter Benjamin, ao tentar colocar a seguinte questão: quem conta essa história? E a história de quem nós estamos contando? Quem está esquecido quando contamos sobre um povo e os seus feitos? E o que ficou para trás? Ficou esquecido? Como se pode escavar isso que não se mostra? Como se pode entender o passado que não é monumental? Também Gadamer, com a sua hermenêutica filosófica, também filósofo alemão, vai colocar em questão esse acesso que para ele os historicistas faziam de modo pretensamente neutro, pretensamente sem interpelações do presente ou de conceitos prévios à formação de seus conceitos finais históricos, ou seja, sem preconceitos. Isso tudo será ainda tratado em outras aulas, mas é importante lembrar o que falei no início. Essas acusações talvez não sejam tão justas aos historicistas. Talvez os historicistas alemães, Ranke, Droysen e outros, tinham consciência disso e talvez essas críticas nem sejam as mais válidas quando se lê os textos originais. Mas são críticas importantes, pelo menos para a recepção do historicismo e para uma compreensão geral do historicismo. Vamos ficar por aqui. Essa é só uma aula introdutória. É importante que se leia o artigo correspondente a essa aula, que também está na descrição do vídeo. E é importante que se faça uma boa reflexão sobre o que é o passado, como se acessa ao passado e as especificidades de seus pensadores. E o que é isso, o espírito do povo, e como se dá essa oposição entre uma história universal e uma história que pensa as particularidades de cada povo. É isso. Obrigado. Tchau.